Hoje eu vim a essa tribuna para falar um pouco do meu estado, o estado de Roraima. Eu estou percorrendo todos os municípios do meu estado. E não são muitos, não, são poucos. São 15 municípios apenas, um estado pequeno, em quantidade de população e municípios, um estado geograficamente grande. E eu, desses 15, só falta eu percorrer mais 3. E o que eu vi não é um quadro nada bom, não é um quadro nada positivo. O estado de Roraima, quando era território, vivia da economia do setor primário, pecuária, agricultura, minério, madeira. Era um povo que se sustentava do seu trabalho, da sua mão calejada, do seu suor. A nossa população, enquanto território, só queria dos políticos as políticas públicas. Nosso povo não tinha mendigos, não tinha ninguém abaixo do nível de extrema pobreza. Era uma vida saudável. O povo do território de Roraima era um povo feliz. E agora me faz lembrar aquela música, Eu Era Feliz e Não Sabia. Então veio para estado, junto com Amapá, Tocantins, Rondônia. Eu tive a oportunidade de andar nesses outros 3 estados e quero aqui tomar Rondônia e Tocantins como exemplo. São 2 estados que prosperaram, e prosperaram muito. Hoje eles têm uma vida econômica que não é a produção, Diferente do meu estado. Lamentavelmente, o estado de Roraima, enquanto os outros avançaram, andaram para frente, o Roraima fez que nem caranguejo, deu um passo para trás. E eu vejo isso com muita preocupação e com muita tristeza, porque tiraram o nosso estado da economia, do setor produtivo, do setor primário, para a economia do contra-cheque. E nessa 50% hoje da economia do estado de Roraima, do PIB, da riqueza, lamentavelmente vem do contra-cheque. E é bem aí, senadora Ana Amélia, que é de partir o coração, que meu estado é um estado propício a tudo. Nós temos um PIB em torno do estado de Roraima maior que o PIB de São Paulo, somado o PIB da Venezuela, da Guiana Inglesa, de Manaus e do próprio estado de Roraima. Ou seja, uma grande riqueza no entorno do território do estado de Roraima, que o estado não tira proveito disso, não é fornecedor. Nosso estado é um estado que serve para a agricultura, serve para a pecuária, serve para a indústria, serve para o turismo. Então, um estado expoente, é um Eldorado brasileiro. O estado de Roraima é um estado do futuro. O meu estado de Roraima é um estado da oportunidade, porque é um estado novo, é um estado em construção, é um estado que um pobre dignamente pode ficar rico trabalhando honestamente, mas para isso o meu estado tem que mudar a sua matriz econômica. Roraima não aguenta mais viver do contra-cheque. Criminosamente, os nossos governantes, durante esses quase 30 anos que o nosso novo estado de Roraima passou de território para estado, só fizeram sugar
nasceu, lamentavelmente, no nosso Estado, uma classe política parasita, viciada, clientelista. Só veem o Estado como uma fonte de encher seus bolsos. E a população sofre, senadora Amélia, e sofre muito. E sofre injustamente, que é um povo ordeiro, um povo amigo, um povo hospitaleiro, um povo trabalhador, mas que está sem horizonte, está sem teto, está sem rumo, é um barco à deriva. Eu, percorrendo os municípios, conversando com as pessoas, eu custava compreender como que hoje o homem do campo não tem o documento das suas terras, não tem as licenças ambientais, não tem estrada, não tem ponte, não tem um trator, não tem um caminhão para escoar a sua produção, não tem um calcário, não tem um adubo, não tem uma energia, não tem um técnico para orientar na plantação. E o homem do campo, que sempre é um mais rude, mais trabalhador, ele não quer largar, porque ele sabe que quando o homem roça, o homem do campo roça, a cidade almoça. Quando o homem do campo planta, a cidade janta. Quando o homem do campo colhe, a cidade não encolhe. Mas o abandono, a falta de políticas públicas, obrigou o homem do campo a vir para a cidade. Levantando os índices, 83% da população do meu estado está morando na cidade. Agora, numa cidade que não tem o que oferecer. Nós temos, senadora Ana Amélia, no estado de Roraima, que é um dos estados mais ricos da nação brasileira, rico de natureza, nós temos uma região dividida, região sul e região norte. A região sul era quase toda composta por pessoas que vieram de outros lugares do país. Ali tem um gaúcho, o catarinense, o paranaense, o maranhense, o nordeste, centro-oeste e o sul, todo por ali, e roraimense também. Mas parte o coração, a gente vê 5 municípios, não tem uma maternidade, não tem um hospital que tenha cirurgia de alta complexidade, não tem um ML, não tem uma fábrica de beneficiamento da banana, que é a base da produção de Caroebe, de Baliza, de São Luís, Rorainópolis. Nós não temos uma fábrica de beneficiamento da castanha do Pará. Hoje, um produtor vende uma saca de castanha, senadora Ana Amélia, veja que absurdo, uma saca de castanha, 60 quilos, por R$80. No primeiro benefício dessa castanha, uma latinha com 550 gramas já é R$80. Sabe, a gente vê nisso o maltrato, a gente pega naquelas mãos daquele homem, sabe, uma mão calejada, forte, dura. A gente olha nos olhos, na pupila, e vê quanta dignidade, quanta honestidade, mas quanto sonho, quanta esperança. Olha, ao tempo que você fica triste com esse quadro, você se abastece, você se energiza, você fica robusto e fala, eu tenho que dar mais de mim. Senador Theomário, eu não podia, como fez Vossa Excelência quando eu falei, de deixar de me encantar com essa manifestação e essa defesa que o senhor faz com tanto empenho e com tanto comprometimento com o seu povo, de vários municípios que foram citados por Vossa Excelência, que vive na área rural. Essa é a área mais sofrida do país, mas é também aquela que, mesmo num rincão longínquo como
o seu estado, Roraima, oferece ao Brasil aquilo que nós temos no café da manhã, no almoço e na janta, que é o alimento, a comida. Seja o agricultor do assentamento, do quilombo, da agricultura familiar, das cooperativas, de qualquer organização que esteja produzindo. Sustentam não só essa produção para subsistência, mas também para abastecimento do país. Por que a inflação está baixa de comida? Porque quem está pagando a conta é o agricultor. O preço do arroz vendido, ele não cobre o custo da produção para ele realizar a colheita, a semeadura e colheita dessa lavoura. E assim sucessivamente. Então, é o agricultor que, mais uma vez, está trabalhando para levar o Brasil nas costas. O PIB só cresceu, toda a produção de riqueza, por conta da produção dos agricultores, lá do seu estado. Agora, eu faço uma brincadeira. Essa castanha do Pará ou é de Roraima? É que a gente não mudou o nome, mas é castanha de Roraima, mas é o mesmo rincão do Pará. Essa é a castanha do Brasil, né? É do Brasil, é do Brasil. Mas eu fiz uma homenagem aos paraenses, porque meu bisavô era paraense, então eu quis homenageá-lo. Está justificado. Obrigado, senadora Amélia. Então, voltando àquela realidade, aquela triste realidade, eu passei esses 3 dias num carro de som, de bairro em bairro, de rua a rua, prestando conta dos mais de 50 projetos que nós temos nessa casa, tramitando, uns já aprovados, encaminhados à Câmara, os mais de 70 milhões que nós já alocamos para o meu estado nesses 3 anos. E ali também estava a senadora Ana Amélia, com um grupo pesquisando, junto com a população, levantando as necessidades, as prioridades de cada município. Impressionante como a vocação e a aptidão por regiões, elas se assemelham bastante. E vendo e conversando com cada cidadão, cidadã do meu estado, e aqui eu quero fazer uma lembrança, a dona Ângela, que é do Amazonas, que mora há muitos anos no Baliza, ao seu Aparecido, esposa dela, ela disse, olha, senador, eu ia no carro de som, ela me chamou, desça aqui, desça na minha casa, tome um café, uma água, eu lhe assisto direto pela televisão. Dona Ângela, estamos aqui prestando conta desse trabalho e trouxemos, sim, no bolso e no coração, a sua mensagem, né, a sua perseverança, a sua confiança, e são pessoas como a senhora, dona Ângela, né, como a Hilda, como o seu Francisco, aí do São Luís, a Hilda do Baliza, como Napoleão, lá de Entre Rios. São pessoas como vocês que são tantos que eu até comecei a enumerar e aqui eu vou cometer uma grande injustiça, porque foram tantas as manifestações, mas que todos se sentam contemplados, né, em nome desses que eu citei, para que a gente realmente, todas essas informações que foram colhida pela minha equipe e por mim mesmo, elas vão realmente nos balizar, para que a gente, juntos, possamos construir um grande plano de governo. Um grande plano de governo. E como diz a senadora Kátia Abreu, ela disse que tenha começo, meio e fim, né? Então, isso nós precisamos fazer. Porque, normalmente, essas grandes obras, elas acabam que se perdem aí no ralo da corrupção. E eu, então, conversei bastante com a nossa população, conhecemos bem aquela realidade, e hoje eu digo aqui, eles conseguiram, lamentavelmente, os nossos políticos e os nossos governantes, nesses 30 anos, eles levaram, sim, nos derrotaram, levaram a nossa saúde, levaram a nossa educação, levaram a nossa produção, levaram o desenvolvimento, né, do nosso estado, levaram as nossas estradas, levaram as nossas pontes, levaram o nosso saneamento, levaram as nossas casas, mas não levaram a nossa esperança. Jamais. Não levaram. Fomos derrotados em tudo isso. Mas na última volta, nós vamos derrotá-los. Perdemos várias batalhas, mas a guerra vai ser nossa. Porque a nossa esperança, jamais nós vamos perder. Nós vamos vencê-los. Nunca ouvi o mal vencer o bem. Nunca vi a mentira dominar a verdade. E nós vamos estabelecer
Roraima não merece sofrer. O povo de Roraima não merece sofrer. Nós temos um Estado pujante, nós temos um Estado expoente, nós temos um Eldorado. Roraima responde. O que falta são políticas públicas voltadas para o setor produtivo, voltadas para o setor primário, que é tudo aquilo que vem da terra, a pecuária, a agricultura, o minério, a madeira. Falta investir na agroindústria, falta investir na indústria. Aí sim, nós vamos dar um grande passo e Roraima vai se colocar como um grande estado da nação brasileira, contribuindo para esse Brasil tão rico e tão bonito como o nosso. E por último, senadora Ana Amélia, eu fiz uma fala em todas as ruas do meu estado, do meu município, e disse que o Brasil inteiro está numa grande cruzada contra a corrupção. Uma grande cruzada. E que essa grande cruzada, todo o Brasil tem que se envolver. Todo o Brasil tem que se envolver. Nós não esperamos, não podemos esperar que a punição, senadora Ana Amélia, aos corruptos venha só da Justiça, só do Ministério Público. Nós, enquanto cidadãos e cidadãs, temos que fazer a nossa parte. Temos que votar em pessoas que não estejam envolvidas em corrupção. Se alguém estiver envolvido, deixa ele se limpar, deixa ele se arrumar com a Justiça, não vamos dar foro privilegiado para ele ou para ela e vamos deixar que esse Congresso enche essas cadeiras de pessoas ilibadas, de pessoas do bem, Aí, no meu estado, colocaram as pessoas já sem sonhos, sem esperança. Um cidadão me disse, mas senador Telmário, todo político não é ladrão? Eu falei, não, é o ladrão que fez isso para confundir a sua cabeça. Eu tenho 50 anos de vida pública, senador, 50 anos. Meu pai era um vaqueiro, minha mãe empregada doméstica. Eu comecei cavando rua, como vaqueiro, vim estudar com 11 anos de idade. Essas mãos nunca se envolveram em corrupção. Então, a política não faz ninguém ficar ladrão. É quando tu vota em ladrão que tu bota na política. O Brasil tem cura combatendo a corrupção. Muito obrigado.